Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Rodrigo Betlin, do PMDB, e Simão Cecim, do PP. O deputado Simão Cecim deixou no ar uma pergunta ao Rodrigo: como a Guarda Municipal poderia colaborar de maneira mais efetiva no combate ao crack? Olha, eu acho que, quer dizer, trabalhando em conjunto com a assistência, você não pode deixar a Guarda tratar uma pessoa que precisa de tratamento, né, porque ele está doente, ela está dependente química. E também a Guarda não pode entrar com assistência nessas cracolândias, onde, evidentemente, o poder armado dos traficantes é muito alto. A polícia tem que entrar junto conosco e tem feito um trabalho de parceria muito grande. Eu sou a favor, e defendo isso abertamente, que eu acho que o usuário de crack, seja ele criança ou adolescente, como nós já praticamos aqui no Rio, ou adulto, a internação tem que ser compulsória, né? Há uma resistência muito grande da saúde mental, de uma série de conselhos, mas o fato é que ao longo desse 1 ano e meio que eu estive à frente desse enfrentamento ao crack, conversei com usuários de crack, tive nessas cracolândias, e a pessoa, mesmo querendo se tratar, ela não consegue esperar que uma pessoa dessa vá, que ela está se transformando num zumbi, dependente daquela droga maldita, fumando 10, 20, 30 pedras por dia, se tornando um farrapo humano. Imagina que essa pessoa vai sair dali voluntariamente para se tratar numa unidade de saúde, ter um acompanhamento terapêutico, ter algum tipo de remédio para dar sustentação à abstinência. É uma questão muito romântica, né? Isso não vai acontecer nunca. Se você não tiver uma busca ativa dessa pessoa efetivamente ir para uma unidade de tratamento, e num período, e com avaliação médica, obviamente, num período em que a abstinência é mais grave, ela ficar internada para superar esse período de abstinência, dificilmente ela conseguirá largar o crack. Deputado, vamos falar um pouco de política novamente. O deputado Simão Cecim tem uma forte liderança na Baixada Fluminense, enfim, é parlamentar eleito pela Baixada com 9 mandatos, portanto, está aí há muito tempo na lida da atividade política. Seu filho é prefeito de Nilópolis, Sérgio Cecim. Deputado, que tipo de consequência prática, aqui no Rio todos nós sabemos, dos benefícios trazidos por essa posição assumida pelo governador Sérgio Cabral, de bom relacionamento com o governo federal e também aqui no caso da prefeitura, um bom relacionamento juntando os 3 entes federativos, município, estado e União, em favor da população. Na Baixada, que tipo de consequência prática teve essa unidade entre as prefeituras, o governo do estado e o governo federal? Ô Ricardo, eu estou muito satisfeito que a Baixada, a gente luta, eu estou no 9º mandato. Nós brigávamos muito para tentar tirar a imagem da Baixada. 36 anos. 34, chegando a 36. No parlamento. No parlamento, e mais um mandato de prefeito de Nilópolis. Então, eu tenho uma vida dedicada à atividade pública. Mas voltamos à Baixada. Nasci, me criei na Baixada. Então, ali a gente tem uma paixão enorme por essa luta. E aconteceu o seguinte: nós tínhamos uma imagem, nós éramos estigmatizados como a Baixada era a miséria e a violência. Hoje, eu diria com muita alegria, a Baixada hoje é desenvolvimento, é crescimento, é melhor qualidade de vida. Ainda enfrentamos desafios muitos, mas o governo Sérgio Cabral tirou a Baixada e tirou o estado do Rio de uma estagnação que era latente naquela... Hoje, hoje eu diria a você que hoje nós não temos mais que pensar em parar o crescimento do Rio e da Baixada. Pra você ter uma ideia rapidamente da Baixada, ou melhor, do Rio de Janeiro antes, nós temos hoje, de 2011 a 2013, de investimentos públicos e privados, 181 bilhões. A Baixada hoje tem 42 bilhões no Produto Interno Bruto. A Baixada hoje, ela não é mais aquilo que fazia com a antiga Guanabara. A Baixada comprimia a Baixada como cidade dormitório, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Caxias, e vai por aí queimado. Nós iríamos para o Rio buscar emprego. Hoje já começa esse pêndulo a reverter. Era pegar o ônibus de Avenida Brasil, centro do Rio, buscar emprego. Doença na Baixada, com 4 milhões de habitantes, saúde na Baixada, quando você ficava doente, você pega o ônibus e quase... no Rio. O que acontecia? Você saía daqui, com 4 milhões de habitantes, você tem uma ideia, nós tínhamos 16 leitos públicos de UTI, 350 mil pessoas
para um leito público de UTI. Você corria daqui para Guanabara para tentar jogar o doente em qualquer hospital da Guanabara. Então nós comprimimos. Isso mudou, esse quadro mudou, né, deputado? Melhorou. O governo Sérgio Cabral, para nós, com essa parceria maravilhosa com o governo federal, com os municípios, como você disse, os 3 entes, hoje nós temos a Baixada começando a crescer. Pra você ter uma ideia, rapidamente, naquela região de Itaguaí, nós temos siderúrgica, nós temos estaleiro de submarinos, nós temos a Petrobras instalando ali programa de pré-sal, nós temos ali o Porto de Sepetiba servindo, nós vamos ter, e nós temos várias, nós vamos ter o maior projeto de desenvolvimento econômico da Baixada, que é o arco rodoviário. Com isso, nós vamos integrar as estradas federais e ali, logisticamente, vão ser instaladas várias empresas. E nós teremos, então, uma oferta de emprego maior. Nós estamos aí a 3 minutos do encerramento do programa. Eu não poderia deixar de perguntar sobre política ao deputado Bettelin também. Deputado, o senhor é um dos homens de confiança do prefeito Eduardo Paes. Está no parlamento, mas, enfim, tem uma relação próxima, foi secretário dele. Essa vantagem que o prefeito observa em relação a seus adversários na corrida à sucessão municipal do Rio de Janeiro, como é que pode ser interpretada? É garantia de que a eleição já está liquidada? Não tem garantia nenhuma. Nós trabalhamos com muita humildade. Eleição e mineração só depois da apuração, né? Tem um ditado mineiro que a gente precisa utilizar nesses momentos. E nós respeitamos muito todos os nossos adversários. Eu acho que o prefeito tem muito que mostrar aí nesse período aí de campanha, né? Obviamente o Rio está acontecendo muita coisa, né? E a gente pode deixar aí conjecturado que o Rio está num momento muito bom para a população está percebendo isso, mas evidentemente a gente vai trabalhar com muita humildade ao longo do período dessa campanha e respeitar muito os nossos adversários. E quem são os adversários que merecem, digamos, são mais temidos pela campanha do PMDB? Não tem, eu acho que todos são adversários de muita capacidade, todos eles têm que ser respeitados. Não tem um específico, eu acho que nós temos candidaturas bem distintas dos nossos adversários e todas têm que ser respeitadas, né? E a gente faz o nosso papel de comunicar bem à população tudo que foi feito. Ok, nosso tempo infelizmente se esgotou, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, deputado Simão Cecim, pela presença. Obrigado, Ricardo, por ter me dado essa oportunidade. É um programa cuja audiência se destaca naquele horário e está ao lado dessa figura maravilhosa. O prazer foi nosso em recebê-lo. Muito obrigado, deputado Rodrigo Bettelin, pela presença também. Eu que te agradeço, Ricardo, e puxar o saco do meu amigo Simão aqui também. Graças a você, pode me dar essa oportunidade de estar aqui junto contigo. Colhendo a experiência, inclusive, dele de 34 anos de Câmara Federal, que aprendendo um pouquinho. Chegou ontem, já venceu. Muito obrigado a todos, obrigado principalmente a vocês que nos acompanharam até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.